Opa, e aí? Como é que vai? Meu nome é Samuel e bem-vindos ao Baiacu de Life, mais um episódio. E eu tô gravando isso daqui 9h04 de hoje mesmo. Eu procrastinei muito nesse episódio e acabei terminando quase tudo ele agora, literalmente. E isso vai causar algumas coisas que vocês vão ver durante o vídeo que me deixou meio decepcionado. Não decepcionado, me deixou meio com um sentimento de pá. Mas que foi legal o projeto, né? O modelo. Hoje eu fiz novamente um Pokémon. Não porque o vídeo do Oshawott pegou números melhores do que projetando na minha cozinha. E sim porque depois que eu terminei eu mostrei pra minha irmã e ela pediu pra eu fazer a Digipuff. Eu falei, beleza, vou fazer o Digipuff então. E aí, então, eu comecei a fazer, fiz a bola, aí eu tô fazendo a orelha. Basicamente, o que eu fiz do Oshawott, que foi usar, qual o nome? Subdivision Surface. Eu basicamente fiz a mesma coisa, mas aqui a maioria das coisas... Não, mentira, a maioria das coisas são cones, né? Mas aqui eu fiz um jeitinho um pouquinho diferente. Eu queria deixar de uma forma bem mais low poly, que você consegue realmente ver como é no low poly, né? E, bem, eu tinha falado que eu tinha ficado triste, tá, meio pá, porque eu queria fazer um efeito de pintura. E eu descobri 2 métodos para fazer. O primeiro, ele ia ser muito trabalhoso e não ia dar tempo. E o segundo, ele só não ia... Eita, perdão. E o segundo, ele não funciona na versão que eu tenho e ia demorar muito. Não ia demorar, mas ia ser um trabalhinho que o tempo não ia ajudar. Exportar e colocar na versão 4.1 que eu tenho, que eu também nem sei se ia funcionar ou não. E essas coisas, mas... Mas então eu acabei precisando fazer da mesma forma que eu tinha feito a Charlotte. Mas é algo que eu não gostei tanto, né? A coisa de fazer pixel art, porque se eu não deixasse ia ser só normal. Mas então, como eu queria fazer algo diferente, então eu fiz a mesma coisa que eu fiz na Charlotte. Por mais que eu não quisesse, mas era o que deu pra fazer, né? Felizmente. Então basicamente isso foi um modelo que eu curti fazer. Ele não foi difícil, ele não foi chato, mas realmente não teve algo novo. Eu não fiz exatamente o que eu queria, mas eu curti, foi legal. Eu gosto do Digipuff, né? Aí então eu tava fazendo o braço. O pé foi um pouquinho difícil saber exatamente a posição. O braço foi meio de boa para se fazer. Basicamente a mesma coisa, usando espelho e tudo para ter dos dois lados e tal. Subdivision Surface. Eu tinha falado agora do vídeo do Projetando na Cozinha. Eu super entendo que ele tenha flopado. Não é um assunto muito que, principalmente um canal que tá iniciando a abordar, né, mostrando como é que ele planejou a cozinha. Não é muito chamativo, mas eu curti de fazer o vídeo. Eu falei lá no vídeo que foi testando algo que eu nunca tinha feito, mas ficou legal. E aí eu fiz esse daí, que era pra minha irmã, só que não fiz etc, né, já falei. Que mais que eu posso falar? Já que a maioria das coisas se repete do outro vídeo, eu vou tentar viajar um pouquinho aqui pra não ficar só um mundo de silêncio. Eu e meus amigos, né, que eu já falei aqui, o Artigas e o Emotion, a gente tá com um projeto em mente para se fazer com o Bapolitano. Um canal aqui que eu já falei, acho que eu nunca falei, mas a gente tem um canal chamado Bapolitano, que a gente então teve finalmente uma ideia do que realmente fazer, porque a gente só teve 2 vídeos em coisa de vai fazer 2 anos, mas a gente finalmente entendeu e pensou o que fazer com aquele canal, tá ligado? E aí então eu tava testando como é que seria com o subdivision bem alto, um valor alto, só que eu preferi mesmo em low poly assim. A gente finalmente entendeu, não vou dar nenhum spoiler nem nada, mas em algum momento aí vai postar coisa de Bapolitano. Provavelmente daqui 1, 2, 3 semanas, mentira, não, mais tempo. Daqui provavelmente a umas 4 semanas, um mês, sei lá. Porque é algo que é bom ter umas coisas adiadas, né? No máximo eu vou falar isso. Mas a gente tá pensando.
Parando aqui rapidinho no meio, só pra falar que o canal tá cada vez mais perto de monetizar, e se isso acontecer vai ser algo realmente incrível que vai me ajudar muito a continuar com esse projeto. Então se você puder ver o vídeo até o final, deixar o like e se possível desligar o adblock, que eu sei que é chato, mas parece que o YouTube não conta view dessa forma, já ia me fortalecer muito, tá bom? Dinheiro nunca foi o real intuito desse canal, mas se isso acontecer pode me ajudar a fazer mais vídeos e consequentemente você vai assistir mais, então podemos continuar agora. O canal ele tá indo bem, ele tá crescendo cada vez mais, as contas no TikTok, no Instagram, ele tá indo bem também, tá engajando, as pessoas estão vendo, tá curtindo. Por mais que realmente, né, o primeiro ele foi bem, foi muito bom, né, na verdade a minha missão tecnicamente aqui no canal não é nem tipo pegar uma certa porcentagem de número, é algum vídeo passar o primeiro vídeo, o primeiro short, né? Porque o primeiro short, ele é o que fez o meu Analytics subir muito rápido, porque ele pegou 1.200 views, tá ligado? Cresceu muito, nenhum outro bateu esse número. Nem no TikTok, nem no Instagram, eles estão com 500, 200, 300, pá. Nenhum bateu o vídeo do short, então o meu objetivo é que... o que eu espero, né, digamos assim, é que algum vídeo bata esse short, né? Nem tipo, pega uma certa porcentagem de número. Mas é isso, tirando, óbvio, o primeiro vídeo no Shorts, que, claro, o YouTube ele dá esse impulso para quem tá começando e tudo, né? Uma largada maior e faz total sentido. Mas quando o canal começou a estabilizar, ele pegou bons números, tirando o vídeo do projeto que agora tá com 17, provavelmente vai ficar com esses 17 por um bom tempo. Aí nesse momento eu tava pensando que eu acho que da forma que eu tava querendo fazer a pintura, ia ser melhor se todos os objetos fossem de uma forma, um objeto só. E a orelha tava de um jeito muito estranho, então eu pensei em colar não, mas tipo colocar a orelha e a cabeça na mesma forma, né? Como se eu tivesse feito a orelha a partir da cabeça, não um objeto diferente, só que ficou ruim. Aí então eu tava começando a fazer, vocês vão ver um monte de hora eu saindo, né, do que eu tinha salvo do Blender, porque eu basicamente fiz isso bastante, testando as várias formas que eu tinha de fazer o modelo. Eu fiquei basicamente saindo, né, dando load no modelo. Aí então eu tava tentando fazer um mapeamento V, entendendo como é que o Blender tinha feito automaticamente que mapeamento V. E cara, essa é uma parada mais infernal do mundo, eu tenho que melhorar muito no mapeamento V, porque é a maior desgraça pra quem aí tá querendo começar 3D. Então, cara, tenta dar um foco bom no início. Depois que você já tem um modelo, você fica pegando modelos na internet fazendo mapeamento V deles, porque é uma desgraça essa merda, tá ligado? Mas então aí eu tava testando, eu tava pra fazer a forma de pintura, eu não lembro exatamente, eu vou, tipo, quando passar eu vou saber, mas eu não vou saber no tempo agora do vídeo, em que momento eu percebi, cara, não, mentira, não, eu não vou conseguir. Mas aí então eu tava seguindo uma forma que já era no primeiro método, que eu nem sei explicar direito, tipo, eu entendi, né, eu entendi como é que faz, só que ia dar tanto trabalho, tá ligado? E não é tipo um trabalho que eu tenho preguiça de fazer. Tá, eu tenho muita preguiça, sou bem preguiçoso na verdade, mas não é que eu não fiz por causa de preguiça, é que eu não fiz porque provavelmente não ia dar tempo, minha irmã queria essa parada e uma semana e tal, mas basicamente foi um projeto meio corriqueiro, foi bem... não difícil, mas tipo, eu fiz as coisas muito apressado. E o próximo vai ser melhor, eu juro, prometo. Daqui a pouco, semana que vem, né, minhas aulas voltam. Pra quem não sabe, tô no ensino médio. E eu vou ter que ver como é que eu vou conciliar a escola e o canal, tá ligado? Mas eu vou dar um jeito. E o próximo episódio, se dando um spoilerzinho, ele vai ser muito massa. Eu vou fazer, aí já é tipo o início, começando uma série de vídeos que eu não sei se eu vou fazer eles direto ou vou dar uma pausa com episódios aleatórios, vídeos sobre outros temas e tal, que eu vou basicamente querer fazer uma animaçãozinha, uma animação de um vídeo do YouTube, né, o máximo que eu vou falar isso. Então é como se fosse uma fã animação, não no sentido de ser algo que dá pra ser animado, entre aspas, mas que dá pra ser animado, mas é tipo pegar um vídeo do pessoal falando e fazer animação. Eu não vou dar nenhum spoiler nem nada, mas vai ser legal. É de um artista que eu gosto muito, que ele ajudou muito na minha vida. Artista não, são dois artistas na verdade, que eles me ajudaram muito na minha vida, que eles têm um canal muito bom, muito da hora, que eu acompanho
todo episódio novo. E é isso, vai ser bem legal. Aí então eu tava testando o Grease Pencil. Eu usei Grease Pencil só uma vez e foi só pra tipo entender como é que funciona. Uma vez que eu entendi como funcionava, eu não usei realmente de forma prática. Aí foi a primeira vez que eu usei de forma prática. Eu tinha até esquecido na verdade como é que faz, eu vi rapidinho no YouTube, aí eu lembrei de tudo, aí eu consegui fazer. E então aí eu fui desenhando com mouse e tal, porque eu queria usar uma mesa digitalizadora. E eu tenho um amigo que tem uma mesa digitalizadora, mas ela está trancada no quarto de um certo amigo meu que eu já falei aqui. O dono eu já falei dele e é ele que faz as thumbs. O outro amigo que eu já falei aqui é o que rouba essa mesa digitalizadora, que eu não vou nem citar nomes. Mas ele usa, pelo visto, todo dia e não dá pra emprestar nem nada. E aí eu não consegui usar, então eu tive que usar o mouse mesmo, tá meio tempo, né? Não ia dar tempo pra pedir lá. Talvez até nesse momento ele esteja fazendo alguma coisa, ou jogando Elden Ring, jogando COD, sei lá. Aí então, né, fui fazendo a parada do pixel art, eu tava vendo porque tinha dado um erro, aí depois eu percebi que o erro era só porque eu não tinha ativado os nodes. Na maioria das vezes que dá erro em alguma coisa, principalmente, sei lá, em criação de jogo, é porque é alguma coisa extremamente simples que você não fez ou você esqueceu de fazer, e é basicamente isso. Aí então, eu tinha falado com o pai da minha irmã, eu particularmente curti ele sem olho. Mas a minha irmã falou, eu quero o olho, eu quero a boca. Aí eu falei, tá, né, eu tô fazendo um modelo pra você, então eu vou fazer aqui rapidinho, pai e tal, deixar. Ela curtiu também o resultado final. Eu particularmente preferi sem o olho e sem a boca, eu acho meio estranho dessa forma. Aí eu, por algum motivo, comecei a rir muito, porque os olhos ficou esbugalhados parecendo o porco do Minecraft. Mas aí depois eu só tirei o efeito de espelho e mudei, né, qual o nome? Pálpebra? Não, pálpebra não, qual o nome dessa parada? Íris. Eu mudei a íris e tal. Aí então fui começar a fazer a line art do olho, que eu achei que tinha ficado estranho sem essa line art. Eu basicamente só fiz o contorno mesmo, tirei a luz porque ela estava atrapalhando, fazendo os raios que sangue. E fiz um contorno bem, sinceramente, podre, mas era o que o tempo deu, né? E basicamente fiz o contorno, colei no outro, consertei os erros dessa colagem, né? Dando zoom certinho, colocando, apagando, colocando certo. E tá. Aí então já tava fazendo a boca, né? A boca foi bem simples de fazer, foi bem fácil e ficou dessa forma. Essencialmente, tirando os olhos e a boca que eu não curti tanto, eu achei que ficou bem legal o modelo. Eu usei basicamente a mesma forma que eu usei da Shawwatch, né, na lógica de como fazer, então não dá pra falar que é algo novo que eu testei, legal, não, é algo que eu já fiz. Mas é isso, mais um vídeo aí nessa semana, não tão bom assim, né, infelizmente. Mas o próximo vai ser melhor, eu prometo, eu juro. E até mais. Tchau, tchau.